escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós estamos juntos virtualmente para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos iniciar uma série nova da revista, da série Nossa Fé. A revista chama-se A Batalha Espiritual Continua. E ela está baseada no livro do pastor Augusto Nicodemos, chamado O que você precisa saber sobre batalha espiritual. A lição de hoje, o título é Estamos em Guerra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor possa estar nos orientando nesse momento, para que possamos fazer a sua vontade, aprender a tua lição, ouvir a tua palavra e seguir o teu caminho. Guarda cada membro da igreja, Senhor. Guarda cada pessoa que está ouvindo essa aula e que a lição possa falar ao meu coração e ao coração de cada um, Senhor, para que estejamos sempre diante de Ti, corretos e certos da Tua verdade. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quando a gente se torna cristão, ocorrem eventos extremamente importantes, tanto no céu como em seu próprio corpo. E você pode ou não sentir esses eventos. Ao se converter ao cristianismo, a pessoa passa por várias manifestações psicológicas e experimentará uma mudança no ponto de vista da vida em geral, como ocorre com qualquer conversão. O que torna a conversão para o cristianismo diferente é a ocorrência de eventos sobrenaturais de fonte divina. Mesmo que você não perceba, esses eventos se tornam permanentes na sua vida. Para os demônios e anjos, você acaba se tornando um ser humano diferente. E seu corpo é levado em contato com o eterno, com o Deus eterno. Você estabelece uma nova relação com as forças da escuridão. Você agora é um inimigo das legiões do inferno. Não duvide da existência e da hostilidade dos demônios, mas não os temas. O Deus dentro de nós não nos deixa aterrorizados. Ele é muito maior do que qualquer demônio. A batalha espiritual da igreja contra as hostes das trevas é uma realidade ensinada na Bíblia, não é algo novo. Por outro lado, existem diferenças entre os ensinos do movimento Batalha Espiritual, que floresceu há alguns anos atrás, e o ensino bíblico sobre a batalha espiritual. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A vida com Jesus pode ser uma estimulante e animadora experiência de constante vitória sobre as forças do mal. Porém, a batalha nunca termina. Ela vai prosseguir até o final da nossa vida, ou até quando Cristo voltar.
Paulo escreveu em Efésios 6, de 10 a 20, que estamos numa luta sem tréguas contra principados e potestades. Querendo ou não, no momento em que nos tornamos cristãos, nós nos alistamos no exército do nosso Salvador. Esse alistamento é para uma batalha de dimensões muitas vezes acima da nossa compreensão. Vamos ler o texto central da nossa lição, que é justamente esse de Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. Vamos lá fazer a leitura? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas dos diabos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esse texto é a convocação de Jesus, do nosso Senhor Jesus, para que a igreja esteja pronta para a batalha. Nessa passagem estão os princípios básicos da luta da Igreja de Cristo contra os espíritos malignos que dominam esse mundo tenebroso. Aqui não vemos a imagem popular da igreja como um hospital, onde o crente está recebendo uma terapia com membros doentes e sempre sofrendo. Mas a imagem que a gente vê é de um exército. Somos parte de um exército, num grande campo de batalha. E cada um de nós é chamado a estar pronto para resistir aos ataques. E esses ataques são de Satanás. Nossa igreja é uma igreja militante. Nós estamos em constante combate, refletindo o ensinamento bíblico de que os cristãos estão envolvidos num tremendo conflito enquanto peregrinam por esse mundo tenebroso. Então, enquanto nós caminhamos, nós estamos nesse combate, né? E aqui não vamos para a igreja porque a igreja é o local de doentes, mas vamos para a igreja porque é uma igreja militante, a igreja é um local de soldados do Senhor. O grande erro na evangelização de muitas igrejas é dizer que quando você se converte, terá solução para todos os problemas. Muitas vezes, seus problemas aumentam quando você se converte. Em outros casos, aparecem problemas novos. Em Gálatas 5,17, a gente lê assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne,
porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa luta, que narrada aqui em Gálatas, ela não era travada antes. Você passa a ter essa luta quando você se converte. Jesus, ele não é uma lâmpada mágica ou uma varinha de condão que você consegue que consegue prosperidade, que concede todos os seus desejos, né? Quando a gente recebe coisas boas de Deus, e provavelmente todos vocês já receberam coisas boas de Deus, isso não é porque Jesus é uma lâmpada, porque você fez alguma coisa e recebeu um prêmio. Isso é porque você tem uma vida santificada. E essa vida santificada, ela vai produzir um tipo de vida bom, que tem coisas boas, que recebe coisas boas. Então, a santificação, nós vamos receber bênçãos de Deus, porque nós andamos no caminho correto. Não como Jesus como um amuleto que você esfrega, que você bate com a varinha e consegue seus prêmios. Mas como um tipo de vida que a gente resolveu viver. Uma vida com Deus leva a caminhos bons, como Abel tinha os bons frutos, nós também levamos os bons frutos a Deus, como Moisés, que quando vivia por Deus, ele recebeu grandes prêmios, bênçãos de Deus, como Davi, buscando a Deus, ele foi colocado até como rei, né? Como José foi elevado ao trono, porque buscou uma vida santificada diante de Deus. Sempre assim. O que ocorre é que Cristo veio para resolver o problema da redenção do seu povo, não para resolver o arroz queimado, não para resolver os probleminhas do dia a dia. Ele veio para resolver os problemas da redenção dos seus pecados, dos nossos pecados. Em Mateus 1:21 diz assim, ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E se a gente ler em 1 Pedro 1:3-5, nós nos tornamos herdeiros pelo dom de Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, esse texto de 1 Pedro 1, do verso 3-5. Mas, ao mesmo tempo, continuamos vivendo nesse mundo. Nós somos salvos por Cristo, mas continuamos vivendo o nosso dia a dia aqui. A gente continua tendo tristeza, a gente continua chorando, e pior, temos que lutar contra a nossa natureza decaída, porque ainda é aquela questão, fomos salvos, mas ainda estamos vivendo aqui e estamos vivendo sempre na batalha contra a nossa natureza decaída, que essa natureza busca dar ouvidos à voz do tentador. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Está em Tiago 1, do verso 13 ao verso 15. É nessa esfera, nesse âmbito que se trava a batalha espiritual, até o dia que seremos chamados, ou o dia final, que é com a volta de Cristo. Voltemos ao texto, só que dessa vez vamos ler só até o verso 14. Efésios 6, 10 a 14. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui nós temos a convocação de Deus para a batalha. No verso 10, nós vemos que o cristão é fortalecido na força do seu poder. Então, quem nos dá força para a batalha, quem nos prepara para a batalha, é o Senhor Jesus. O poder vem de Deus, ele não é nosso. Do verso 11 em diante, vemos que devemos vestir a armadura de Deus. Nós não vamos para essa batalha despreparados. A gente recebe uma armadura para que nos proteja. Do verso 15 em diante, que nós não lemos agora, nós vamos estudar a armadura de Deus, mas isso será assunto de outra aula. Ao falar que devemos vestir a armadura de Deus, nós descobrimos 3 motivos para isso. Por que Deus fala que nós devemos usar a armadura dele? Primeira coisa, para ficar firme contra as ciladas do diabo. A igreja deve ficar firme, pois o inimigo, Satanás, é ardiloso, ele arma armadilhas, ele nos pega naqueles pontos fracos. Então, nós temos que estar preparados para nos defender. Segundo motivo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas, contra políticos, contra ideias ou hereges, mas a nossa luta é contra as forças do mal, que usam essas coisas anteriores que eu falei para destruir a igreja. Então, as pessoas são usadas, as coisas, as ideias são usadas, mas nós não lutamos contra essas coisas. Nossa luta é contra as forças do mal. Assim, a igreja, ela tem de usar armas espirituais, porque a luta da igreja é contra um inimigo espiritual. Então, nossa luta tem que ser com armas espirituais. Terceiro motivo, para que possa resistir ao dia mau. Podemos dizer que nesse mundo, todos os dias são maus. Mas o dia mau que ele se refere aqui é aquele período em que os poderes malignos têm mais oportunidade para atacar a igreja em geral ou os crentes em particular. Alguém já disse para você assim: nossa, mas um crente agindo desse jeito. Então, esse dia, se você ficar angustiado, se você ficar, puxa vida, será que eu tive um momento aí ruim, que eu fiz alguma coisa contra Deus?
a minha ação está errada? Ela não está errada. O problema é que Satanás usa de artimanha, usa de momentos para nos pegar e para nos deixar até abatidos. Todo crente já viveu um dia mau, onde forças malignas agiram para destruir a sua vida. Isso aí é constante. Pode ocorrer para a destruição da vida, do casamento, numa sua conduta moral, seu relacionamento com Deus, sua certeza da salvação. Jó teve um dia mau e ele perdeu tudo. Foi um grande sofrimento, mas a reação dele não foi ruim. Ele disse que no final ele aprendeu que o Redentor vive. Então ele transformou a tristeza numa grande alegria. Ele conseguiu, por Deus, não por ele, mas por Deus, com a armadura de Deus, ele venceu toda a tristeza. Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, muitos têm vivido o seu dia mau pelas perdas dos queridos, das pessoas próximas e pelos conflitos que o país está vivendo. Os perigos do combate cristão estão relacionados com os ensinos bíblicos que o cristão deve levar a sério ao enfrentar a batalha espiritual. Se eu não levar o ensino bíblico a sério, eu vou passar por perigos. E no caso aqui, Paulo nos mostra 4 grandes perigos no texto. Tendência de ver o diabo em todos os lugares, atribuindo a ele mais do que lhe é devido. Às vezes, a gente joga a culpa no diabo, mas não é bem o diabo que deve ser responsabilizado pela atitude. E há igrejas que colocam todos os problemas morais, problemas pessoais, problemas financeiros, tudo por conta do diabo. Somos responsáveis diante de Deus e da sociedade pelos pecados que nós cometemos. Quando a gente age dessa forma, jogando tudo para o diabo, e todo o nosso problema é o diabo, e a gente fica falando muito dele, nós passamos a pregar a ele e não pregar a Cristo. E aí nós estamos fazendo exatamente o que ele quer. Segundo perigo, se a gente for para o outro lado, achar que batalha espiritual e diabo não existe, não considerar a realidade da existência do diabo e dos demônios. Não podemos negligenciar Satanás e seus anjos, porque isso está na Bíblia. Desde lá de Jó, há um momento em que Deus conversa com o diabo e permite que ele toque a vida de Jó para mostrar quanto Jó era firme. Então, o diabo não é uma mentira. O diabo existe e a gente tem que ficar atento às ações ardilosas dele. Quarto perigo. Terceiro, né? Achar que a batalha espiritual é algo novo. Que isso daí, não, é algo antigo. A batalha espiritual está há muito tempo, desde o princípio ela ocorre e nós somos, estamos nesse conflito, né? E nesse caso, a Bíblia trata desse tema há muito. Se a gente ler tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e Paulo agora em Efésios fala sobre isso, não é algo errado, não é algo que não existe. A Bíblia fala sobre isso. Quarto perigo, achar que os métodos modernos da batalha espiritual
são uma saída para os problemas que nos afligem. Muitos crentes gostariam de resolver seus problemas de temperamento, de hábitos pecaminosos, de opressão econômica, de língua maligna ou pensamentos impuros, simplesmente repreendendo e amarrando os demônios. Mas vamos lembrar, né? Olhando o texto de Efésios, a corda não faz parte da armadura de Deus. Não se esqueçam, ela não está entre as armas que Deus nos deu. A Bíblia nos orienta para buscarmos santificação e o uso dos meios da graça para viver essa batalha. Muitos de nós, em vez de amarrar demônios, precisaríamos amarrar a língua maliciosa, a cabeça vazia, que é a oficina do diabo, e os olhos cobiçosos. Conclusão, né? Vamos concluir essa aula. Em Efésios 6, de 10 a 20, nos mostra que a única solução para os problemas do mundo é o cristianismo bíblico. A razão de não conseguirmos resolver problemas de guerra, problemas de desigualdade, fome, violência, corrupção, desonestidade e desigualdade que existe é um poder maior do que o homem, que está por trás dele, que o influencia, escraviza, domina e controla. Cega os olhos dos homens e o transforma numa besta selvagem, capaz de muitos atos de crueldade. Embora seja você o responsável pelos seus pecados diante de Deus, há um poder maligno e tenebroso que o mantém cativo. Só Ele, somente Cristo, pode libertá-lo da influência dessas forças tenebrosas. Só Ele pode dar a armadura de Deus para você conseguir enfrentar esse poder e resistir a Ele. Vamos lembrar que se você já foi liberto por Cristo, deve vestir a armadura de Deus, pois a guerra está vencida por Cristo. Mas ainda nós estamos na batalha, nós estamos nessa luta. Vamos fazer uma aplicação para essa lição, né? Primeiro, use a armadura de Deus. Se você quer estar a salvo de todas as coisas, use a armadura de Deus. Ele deu a você. Seja um soldado preparado para a batalha. Como que eu vou me preparar? Leia a Bíblia, estude a palavra, ore. É assim que a gente se prepara. Terceira coisa, lembrando de uma música um pouquinho antiga, mas a maioria vai lembrar, porque de vez em quando a gente ainda canta. O nosso general é Cristo. Ele não tem medo de nada. Então a gente pode ter certeza que a nossa luta já está ganha. Até a próxima, irmãos.